Olá para você que vai chegando aqui no JC Esportes em clima de faxina. Nós vamos começando mais uma edição do nosso JC no Ringue, seu programa que fala de luta livre. Nesta edição, JC no Ringue Luta Livre, e também fala de MMA nas edições do JC no Ringue MMA, geralmente lançadas aos domingos, tá certo? Nós vamos falar aqui sobre os últimos movimentos na WWE, muitas novidades depois do último pay-per-view que desagradou a maioria dos fãs, e a gente até discordou, né? Desagradou, falo, não no main event, mas nas outras lutas, acabou desagradando a maioria dos fãs, o WWE Battleground. É Battleground mesmo, né? Não estou errando, não. Que se propôs a fazer a greatest match ever, né? E fez uma great match dos tempos atuais, que foi Edge versus Randy Orton, que acabou, parece, daqui a pouco a gente vai falar isso com o Mário Magalhães, parece que o Edge está lesionado mesmo, né? O Mário Magalhães, que chega daqui a pouco com a gente direto de Namekusei, né? Vocês muito provavelmente vão entender ao longo do programa por que eu digo que o Mário está vindo direto de Namekusei, tá certo? Bom, aqueles recados iniciais básicos, né, para você. Eu sou o Adriano Garcia, para quem não me conhece ainda, recados básicos para você, para que você possa se inscrever aí no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva-se no nosso JC Esportes. É muito importante a sua inscrição, muito importante que você prestigie o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no JC Esportes, compartilhe, indique para os amigos, tá certo? Além, claro, da sua inscrição, você é importante que deixe o seu like. O seu like é muito importante aqui para o projeto, e o seu comentário, né? O like deixa o vídeo bem ranqueado, e o seu comentário, ele faz com que você tire as suas dúvidas e ajude, evidentemente, a gente a fazer um trabalho cada vez melhor. Inclusive, se o feedback for negativo, o seu comentário é importante nesse sentido também. Exatamente. Entendeu? Então, é muito importante o seu comentário. Inclusive, se o feedback for negativo, deixa o seu comentário para a gente. É só like, viu, gente? Se você tiver alguma opinião que não for 100% positiva, você deixe no comentário. Acesse os nossos conteúdos no nosso jcronistas.com, nossos conteúdos esportivos, vários conteúdos esportivos no site. E também, se você deseja falar de qualquer modalidade, inclusive de lutas, se você deseja falar e escrever para a gente, entre em contato em tv@jcronistas.com, tá certo? Bom, eu vou começar aqui, como sempre, né, com vocês, falando sobre Raw no SBT, né? O Raw, que agora tem como único horário na programação do SBT o horário das madrugadas de sábado. Infelizmente, aqueles programetes de 15 minutos, como nós falamos na edição anterior do JC no Ringue Luta Livre, foram retiradas, né? Mas os resultados da WWE no sábado, às 2h15 da manhã, no Raw, têm sido resultados muito bons. O Raw tem se consolidado na segunda posição da audiência, né? Em São Paulo, que é a principal metrópole da medição de audiência, a principal metrópole econômica, né, do Brasil. Não é questão de bairrismo, é questão que é realmente a localidade que mais conta na audiência. Se o Mário tiver números lá do Rio Grande do Sul, ele pode ficar à vontade para trazer, né? Mas o que acontece é que o Raw tem se consolidado na segunda posição, segundo sábado seguido, marcando mais de 2 pontos, marcando dessa vez 2,2 pontos, e com isso se consolidando ali na segunda posição da audiência. Marcou ali na frente
do Encrenca, que ficou com 1,9 pontos, e na frente do Cine Privé, também, que ficou abaixo de 2 pontos. A gente não tem audiência exata, porque a Band está com litígio ali com o Ibope, mas as principais audiências do dia da Band no sábado, inclusive o SFT estava registrando 2,2, mas o Cine Privé caiu um pouquinho na audiência logo após isso. Então, podemos dizer com tranquilidade que a edição do Raw neste sábado, dia 20 de junho, ficou no segundo lugar, isolado da audiência, com 2,2 pontos. Realmente, de madrugada não é o que a gente queria, né? Mas, pelo menos, a WWE, a luta livre, está no Brasil. Espero que, em breve, a TNT, né, do Esporte Interativo lá, o Esporte Interativo, que é da TNT, na verdade, é da Turner, possa trazer a AEW para o Brasil em breve. Bom, Mário, vamos colocar o Mário Magalhães aqui na conversa. Boa tarde para você, meu amigo Mário. Você tem alguma coisa a dizer sobre o desempenho da WWE no SBT? Acho que se consolidou o horário da madrugada, infelizmente, né, Mário? Boa tarde para você. Acho que uma boa tarde já se consolidou, como falou, o horário que vai ser o Raw, vamos ter que nos acostumar com esse horário. Paciência. Eu até acho que é um horário interessante para o Brasil, projeto de lutas, o pessoal gosta desse horário da madrugada. A audiência, acho que vai ficar nesse, nem falou, no 2,2, 2,5, de repente alguns picos em alguns momentos. Mas acredito que a WWE vai ficar com esse horário e torcendo para quem sabe mais adiante o SBT consiga colocar a WWE em outros horários, alguma coisa, acrescentar alguns programas e tudo mais. Mas a ideia inicial, acho que acredito que esse período de pandemia é que a gente se mantenha só com essa questão do Raw mesmo. Perfeito, Mário. Lembrando que o SmackDown fez muito sucesso no SBT nas tardes de sábado, né? Então, eu acho que naquela época trouxeram o SmackDown muito porque o Undertaker que era o foco principal do programa de hoje, mas tem muita notícia também. O Undertaker era membro à época do SmackDown, Mário. Isso, até se tu lembrar, o primeiro programa do SBT foi o SmackDown, depois eles compraram o Raw, acrescentaram o Raw nos horários de sábado à tarde, que aí quando passava o sábado todo. Mas ficou a dobradinha ali, SmackDown e Raw, mas no primeiro momento foi o SmackDown primeiro, só depois que o Raw foi trazido e aí dominou a tarde do SBT, né? Isso, exato. É verdade. Ô, Mário, então vamos começar aí falando do tema principal do programa. Na última edição do documentário The Last Ride, que está disponível para quem tem WWE Network, o Undertaker... Adriano. Não deu para... A camisa do homem, né? A camisa de The Undertaker, a lenda. Eu não me canso de dizer, e já fui até criticado por isso. Porra, você não tinha... Foda-se. Vocês assistem filme de ação e acham aquilo o máximo. Os filmes de ação, eles são perfeitos como são por causa da luta livre, seus babaca. Entendeu? Aquilo é tudo treinamento de luta livre. Então, aquilo que vocês xingam, dizendo que é luta falsa, como se o Dana White não armasse resultado também, não fizesse booking. Mas, assim, aquilo que vocês xingam como luta falsa é a base dos filmes de ação, né? Das cenas de lutas dos filmes de ação. É uma base de luta livre e Krav Maga também é um elemento da luta livre, né? Então, vamos parar de palhaçada. Mas aí, Mário, The Undertaker disse no The Last Ride que não tinha mais intenção de subir ao ringue, que para ele a luta, e que até o AJ Styles se disse honrado, né? A luta com o AJ Styles da forma que foi a grande maneira de encerrar a sua participação no ringue. Eu quero saber de você, Mário Magalhães, como você viu isso depois o Triple H disse que não era bem assim, que não acreditava nisso. Você acha que Undertaker se retira dos rings mesmo e volta meio que como um Hulk Hogan da vida ali, podendo até virar um general manager figurativo, algo do gênero, porque ele tem um contrato vitalício agora, se eu não estiver equivocado,
Ou é vitalício, é de 15 anos, né? É 15 anos. 15 anos. Perfeito. O Undertaker tem um contrato de 15 anos com a WWE, então o Vince, ainda mais com baixa audiência, vai explorá-lo, com certeza, e acredito que já deve explorá-lo nos próximos meses, porque está desesperado por audiência o Vince. Então, como que você vê essa questão? Undertaker sobe no ringue ainda para lutar, fica meio como um Hulk Hogan. Triple H, eu acredito que a declaração do Triple H foi num sentido mais ameaçador do que prático, como quem diz, olha, queremos você, no momento em que precisarmos de você, você vai vir. Eu enxergo a declaração do Triple H muito mais uma declaração de um empresário que é patrão do que como uma opinião. Como você enxerga a retirada dos rings da lenda, do maior personagem televisivo da história de todos os tempos, Mark Calloway, The Undertaker, ou Mar Magalhães? Eu lamento pela saída do Taker, assim, pelo anúncio dele, acredito que ele vá cumprir com essa questão. Claro que ele fala também no próprio documentário que se o Vince chamar ele, fizer um chamado, ele pode ser que retorne e tudo mais. Mas eu diria que já algumas vezes já estava esperando essa saída do Undertaker, e agora ele acabou saindo no momento que a gente menos esperava, vamos dizer assim, com essa questão da pandemia e tudo mais. Mas o combate cinematográfico foi bem interessante para ele, esse combate com o AJ Styles, como ele disse. Lutou contra um dos melhores lutadores que a gente tem atualmente, fez um grande combate, coisa que ele não vinha fazendo nos últimos anos, nos combates anteriores, a gente já vinha vendo um certo desgaste do Taker e até incomodado um pouco com isso. E acho que se aposenta no momento certo, com um grande combate, assim, com um grande nome, um grande combate. E acho que é o momento mesmo, como ele falou, ele deve se aposentar e deixar os rings. Que é uma pena, que eu gostaria de ver o Taker num grande palco, com um grande público e tudo mais, para uma despedida, e não num combate com esse momento da pandemia sem público, né? Mas vamos ver, quem sabe, de repente, pelo menos mais um combate do Taker, quando as coisas voltarem ao normal, ou próximo do normal, né? Como a gente pode dizer, ou a questão até dos 30 anos agora do Survival Series, quem sabe, o Taker pudesse ter mais um combate. Mas eu, por mim, que nem eu digo, a carreira do Taker, para mim, eu teria fechado ela no combate do Triple H, no WrestleMania 28, isso eu sempre falo. Fechava no Era 20-0, onde ele ainda fazia as grandes lutas. Um número marcante, 20-0, ô Mário. Um número marcante, 20-0, aquele abraço, os três abraçados, assim, eu me emociono só de lembrar da cena. Seria o cenário ideal, né? Para todo mundo, acredito que ama wrestling, seria o cenário ideal, né? Eu até escrevi isso no Visão Brasileira de hoje à noite, que deve estar saindo para o Brasil aqui. Escrevi sobre isso, que eu botei Obrigado Taker, né, o artigo. E a gente até, assim, eu já tinha me despedido dele outras vezes. Eu me despedi dele quando a streak acabou, a questão do Brock Lesnar. Depois eu me despedi dele quando ele perdeu para o Roman Reigns, que a gente achava que ali também seria. Ele deixou a roupa, né, do Deadman no ringue. Mas não, ele voltou e lutou mais alguns combates ainda. Teve aquela questão do Cena, depois aquele segmento com o Elias no outro ano. O combate com o Goldberg, que foi uma lástima na Arábia Saudita. O combate com a DX, na própria Arábia Saudita também. Mas eu acho que com o AJ, agora nesse momento, aquela despedida que nem ele mesmo disse, subiu na moto, foi embora ali, andando com a moto e tudo mais, pode ser um grande momento, porque até que nem ele mesmo disse, não tem mais o que almejar na WWE, se a gente for pensar nisso. Essa questão dos combates, títulos, essas coisas, combates em ringue com o Taker, não teria nenhum motivo, a streak já acabou. É que nem eu brinco, para mim, eu poderia ter só mais um combate cinematográfico, que nem do AJ, eu faria um Taker Sting, para agraciar a carreira dos dois e terminaria com a carreira dos dois nesse momento. Seria a única forma que eu realizaria assim, um combate entre eles. E no mais é isso. Mas o Taker assim, é o principal lutador de toda a história do wrestling para mim. O cara é um marco, assim, desde os anos 90, a estreia dele, todas as fases que ele percorreu e tudo mais, os combates que ele proporcionou. Ele é um cara que sempre luta no limite, como ele mesmo disse, o corpo dele já não suporta mais lutar da forma que ele lutava. E para entrar no ringue de forma, entrar para combate meia boca, para ele não vale a pena, né? Então acho que esse combate do AJ, no fim, acabou sendo uma forma, claro, pela questão da pandemia que acabou ocorrendo, né, de uma forma cinematográfica, mas para mim foi importante e acho que fecha a carreira dele com chave de ouro. Um grande lutador, um grande combate, só que nós não esperávamos isso, né? Mas paciência. Eu só vou discordar de você em uma coisa.
Eu acho que tem um último combate em ringue do Undertaker que poderia ser muito bom e muito simbólico e que não seria com o Sting. Undertaker versus Kane, os brothers se destruindo, acabando a carreira juntos, revivendo a cena do abraço. Agora os dois Brothers of Destruction. O Kane deu uma declaração esses dias que foi a maior história que ele conhece Sim. de dois personagens. Eu acho que os brothers, um contra o outro, pela maneira com que eles se conhecem, pelo entrosamento que eles têm, são dois powerhouses. Eu acredito que ambos, e o Kane, que está melhor fisicamente, acredito que o Undertaker, apesar que o Undertaker treina muito, né? Ele só tem muitas dores, evidentemente, né? Ele já tá. Ele é 2 ou 4 anos mais velho que o Kane. Você tem essa informação? Não, digo, mas ele. Não, digo, ele se preparou o ano inteiro para o combate só, né, Adriano? Claro que tem a questão das dores, por causa da idade e tudo mais, mas ele se dedica e vai bem, emagrece, tu vê que ele se dedica ao combate, não é um cara que vem. Ele até chega um pouco ruim no começo da storyline, né? A gente sempre repara isso. Quando inicia a Road to WrestleMania, ele chega com a barriguinha, chega meio flácido da musculatura, mas no dia da WrestleMania ele tá numa coisa próxima do que possa ser o auge do porte físico de uma pessoa na idade dele, entendeu? Sim. Então, eu acho, não posso achar que eu sou jornalista. No meu entendimento, Kane versus Undertaker, os dois se aposentando juntos, encerrando a carreira. O Kane entrou para a carreira política, né? Seria uma maneira muito bonita do Kane se retirar também dos rings. Para mim, eu acho que cabe um último combate em ringue entre esses dois, Marco. Para mim valeria se nós tivéssemos o prefeito, sumisse o prefeito e voltasse o Kane mascarado. Aí eu gostaria. Kane, assim, não, aí seria exatamente. Seria o Undertaker, o personagem dele, inclusive se até o cabelo puder ficar grande de novo. Eu não sei se eu não consegui identificar se o cabelo do Undertaker tá curto ou não, porque ele tá fazendo os programas de touca, né? Como o American Badass, ou como o Undertaker, mesmo como Mark Calloway. O que a gente viu ali nos episódios do The Last Ride foi Mark Calloway, não foi The Undertaker. Aliás, o Undertaker, ele sempre fez tudo, ele deixou de aceitar muitos convites para cinema, para programas de televisão, para vários trabalhos na carreira dele, porque ele não poderia ser o Undertaker. Em virtude do personagem. Isso, em virtude do personagem. Ele teria que ser Mark Calloway. Para mim, ele foi um dos caras que melhor trabalhou isso. E teve sorte de na época. Não à toa o personagem dele é o maior da história, porque você olhava para ele, você não sabia quem era Mark Calloway. Tanto é que muita gente escreve Mark Calloway com K, escreve Mark Calloway com 2 L's, porque você não sabe direito qual que é o nome do Mark Calloway. Quem você conhece é The Undertaker. E o sino, nem eu brinco, né, Adriano? O cara que tem a questão do sino mesmo, o sino da entrada dele. É um negócio que qualquer arena, qualquer negócio... E mesmo quando você tá em casa, cara, quando dá aquela primeira badalada, já sobe arrepio. Um vídeo que eu vi que já fica arrepiado até quase todos os pelos. Um vídeo que eu vi super engraçado, que foi legal, foi que fizeram um compilado de quando o Ted Long avisa o cara que o desafiante dele, o cara que vai enfrentar ele, é o Undertaker. Aí, tipo, ele falando e os caras se assustando, todas as reações, assim, tipo, Booker T, JBL, Ed, todo mundo do SmackDown, né? Aquela fase do Taker que ele reinou, assim, absoluta no SmackDown. Né? Sim. Aí, coisas assim, não tem... A carreira dele pra mim, fantástica, né? Eu sou super... Na derrota do Roman Reigns, quando ele perdeu, eu já tinha pensado até em parar de escrever sobre o Wrestling PT e tudo mais. Eu fiquei bem chateado, assim, com a questão que eu achei que aquela derrota seria o fim da carreira dele, né? Mas aí depois ele retornou, deu mais alguns combates, agora a coisa tá mais tranquila aqui. Se ele eu vou ser sincero para você, o momento em que eu meio que perdi o gosto, quando nós tivemos aquela porcaria contra o Brock Lesnar, eu escrevia para o Brasil Live Wrestling, né? Um antigo blog que tinha aqui no Brasil.
foi difícil continuar escrevendo ali. Sabe, morreu alguma coisa ali. O Undertaker não podia ter tido a sua streak quebrada. Também acho. Nem por Lesnar, nem por ninguém. Para mim é uma coisa que deveria ter. E que nem eu te disse, né? Mim, eu acho que se fosse ser quebrada por alguém, você ia ter ali um dos... O Steve Austin não, né? Porque parou muito cedo. Mas você poderia ter ali aquela trinca de ases, vamos dizer assim, que existia na WWE. Edge, Shawn Michaels e Triple H. Triple H nem tanto por causa do envolvimento dele com a família McMahon. Ia soar estranho, mas ainda assim, se aquela The End of an Era terminasse num no contest ou num 19-1, cabia, até porque em vários momentos daquele combate extraordinário, para mim um dos maiores combates da história, em vários momentos a gente viu a streak do Undertaker sendo quebrada ali. Então, cabia ali. Foi um combate extraordinário, um combate acho que de meia hora, se eu não estiver equivocado ou mais. Mas foi um combate tão marcante que pareceu que foi um combate de 1 hora. Né, que inclusive o combate agora, e o Edge, e exatamente isso que eu ia colocar, foi oferecido ao Edge quebrar a streak, ele se negou. Foi oferecido a John Cena também, e John Cena, hoje em dia todo mundo respeita o John Cena muito mais como o John Cena merece. Talvez seria um quarto nome aí que eu poderia colocar, mas aí também soaria estranho, porque o Vince, né? O Vince em relação ao John Cena, mas assim, talvez seria um quarto nome. O John Cena também se negou a quebrar a streak do Undertaker. Eu acho que esses 3 ou 4, mesmo o Sting não tem uma história dentro da WWE. Então, para mim, aí já o AJ Styles fez uma grande luta, mas o AJ Styles não tem também uma história dentro da WWE. Está construindo agora a sua história dentro da WWE, apesar de ser uma lenda conhecida que era, mas lenda o Shinsuke Nakamura era, e olha o que estão fazendo com o Shinsuke Nakamura. Então, sabe, mas assim, meio que para encaminhar o encerramento deste primeiro assunto do programa, e deste principal assunto do programa, eu acho que tem que ter uma luta com o Kane para os dois irem embora juntos. Assim, eu tentaria convencer a ambos, e acho que os dois fariam um grande espetáculo dentro do ringue. Talvez um espetáculo não tão longo. Eu gostaria de um espetáculo longo, meia hora. A gente sempre vê no Chokeslam 3, 4 Chokeslam de um, 3, 4 Chokeslam de outro, 2 Tombstone Stardivers de um, 2 do outro. E claro, o Undertaker, o Kane vindo também com o Undertaker vindo com todo aquele seu personagem, e o Kane vindo com todo aquele seu personagem também com a máscara. E aí pode apagar a luz de repente, o Kane se despida daquele personagem. Eu, se fosse Booker, cara, eu faria um combate no ringue, mas com pitadas de cinema dentro do ringue, entre os dois. Eu, como Booker, se fosse... Alô, produtoras de wrestling brasileiras, se vocês quiserem um Booker aí, ó. Alô, Michel Serdan, alô pessoal da BWF, alô, Phil. Se vocês quiserem um Booker, eu posso escrever roteiro aqui de casa para vocês. Aqui o Mário é a mesma coisa. Apesar que a nossa produção ia sair muito cara, porque a gente é ousado. Mas assim, eu acho que dá para escrever um grande combate de despedida para os Brothers of Destruction, um contra o outro. Não, é uma possibilidade boa. Não, até lembrar assim, interessante mesmo. Eu tinha pensado na questão do combate cinematográfico, porque pro Taker eu acho que é mais cabível do que o combate normal. Com ele e o Sting, só pelos dois, essa coisa da gente sempre querer, a gente sempre quis ter um combate entre os dois, mas sim, as coisas nunca correram para acontecer, né? Infelizmente. Mas aí teria que ter dois, porque assim, eu não concebo assim a história do Brothers of Destruction terminar sem nada, sabe? Então, para ter Sting versus Undertaker, nós temos que ter depois, na minha opinião, nós teríamos que ter depois Undertaker versus Kane. Então eu já descartaria, eu deixaria no imaginário. Sabe o que dá para fazer? É que o Sting, acho que não está contratado da WWE agora, né?
O contrato dele terminou, se eu não estiver equivocado. Mas assim, dava para colocar o Undertaker manager do SmackDown e o Sting manager do Raw, e ali uma rivalidade como daquelas eu não lembro o nome do pay-per-view que era SmackDown versus Raw, se eu não me engano era Bragging Rights. Isso, era isso. Era isso. Fazer um Bragging Rights especial. Ou no próprio Survivor Series mesmo. Ou no próprio Survivor Series, com as duas equipes se enfrentando, assim, mas os wrestlers de uma forma secundária, as encaradas, as provocações, os segmentos, todos do Undertaker versus Sting e os dois na beira do ringue, até podendo se pegar na beira do ringue, mas não de uma forma oficial, assim, não numa luta. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante, mas aí muita coisa teria que mudar. Agora, o nosso Vince McMahon está querendo colocar a mão em tudo, e a gente vai falar de algumas coisas agora. Já está colocando a mão, na minha opinião, fazendo algumas cagadinhas, né, Mário? A gente vai falar disso. Pois é, mas eu acho que se fosse Booker ali, se fosse o John Laurinaitis, por exemplo, eu seria um merda se fosse o John Laurinaitis, mas eu sugeriria ao Vince McMahon, quer dizer, a gente tem que respeitar a história do Vince McMahon, mas ele é tipo o Silvio Santos. Aliás, eu acho que ele encontrou o Silvio Santos na padaria para oferecer o Raw. Eu acho ali na Flórida. Eu entendo que seria uma alternativa interessante para a gente ver esse imaginário de Sting versus Taker, o Sting no Raw e o Undertaker no SmackDown, que foi a sua brand de grande destaque, né? Eu acho que a gente enxerga o Undertaker em dois momentos. Claro, ele participou de vários pay-per-views, não só de WrestleMania, mas eu acho que o Undertaker é a cara de dois momentos, de SmackDown e de WrestleMania, né? O imaginário do Undertaker é do SmackDown, não é do Raw. Então, acho que seria até uma maneira legal de fazer a história. O Sting, o imaginário dele é em outras franquias, principalmente no Impact, e também na WCW, mas eu acho que o Sting com a cara do Raw caberia de forma interessante também. Vamos passar então para as rápidas notícias do programa. Eu quero começar com você em relação à primeira grande surpresa que nós tivemos aqui. Eu acho que a grande surpresa que nós tivemos, que foi a saída, pelo menos no momento, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, 25, tem Raw segunda-feira, vamos ver o que acontece, mas me parece que Bob Lashley sai da rota do título da WWE, pelo menos por enquanto. A gente sabe que o plano mais para frente nós termos o Bob Lashley vencendo o Drew McIntyre para enfrentar o Brock Lesnar, mas nesse momento ele sai da rota do título, se envolve ali em confusões com Apollo Crews. Eu acho que ou o objetivo é fortalecer o Apollo Crews, ou de repente tentar fazer o Bob Lashley um Grand Slam lá para frente, ele vindo enfrentar o Drew McIntyre com Champion versus Champion, United States Championship e WWE Championship. Pode ser isso também, são muitas dúvidas que ficaram, mas a surpresa, Dolph Ziggler, desafiante ao título da WWE. Como você viu isso, Mário Magalhães? A gente pode ter, é claro que a gente já está tendo, porque só de você ser desafiante ao título já é um push, mas você acha que é rivalidade de um pay-per-view, muita gente dizendo que é tapa-buraco, ou o Dolph Ziggler vai ser um dos protagonistas do Raw? Como que você vê essa situação? A gente está vendo reviravoltas, o Randy Orton estava no ostracismo, e agora é a grande estrela do Raw, além do Randy Orton ser a estrela do Raw, que foi... Nunca é surpresa o que acontece com o Randy Orton, porque o Randy Orton é o wrestler histórico, mas o Dolph Ziggler, apesar de ser muito bom wrestler e fazer um seller espetacular, não era esperado de maneira nenhuma que ele fosse um dos protagonistas da WWE. Como você viu esse indicativo de push para Dolph Ziggler, Mário? A gente teve essa questão com as mudanças bem surpreendentes, assim, nesse último Raw. A saída do Ziggler pro Raw, na verdade, a WWE até falou que foi pela troca do Styles, né? O Styles veio do SmackDown e agora veio o Robert Roode e o Ziggler pro Raw. E o Ziggler já se alçado, disputa de cinturão.
Eu até concordo com a maioria do pessoal. O pessoal diz que o Ziggler vai ser tapa-buraco, vai ser alguém para dar um bom combate para o Drew, mas que não vai vencer o Drew. O Drew vai continuar como campeão. Os rumores já apontam para o SummerSlam com Drew versus Lesnar de novo. A gente achava que ia ser o Lashley, mas a princípio parece que vai ser Drew e Lesnar. Então, quem sabe vai ser pro Lesnar ganhar o cinturão para depois a gente ter o Lashley versus Lesnar. A gente não sabe como é que vai ficar. O Vince parece que desistiu. Você acha que, então, ô Mário, rapidinho. Mário, você acha então que podem encurtar ali o reinado do Drew? Isso seria, se isso acontecer, é por causa de audiência, né, Mário? Provavelmente acredito que seja pela questão de audiência, mas aí vai pegar a questão do Lesnar, porque se a audiência já não está das melhores para a questão da gente ter um campeão presente lutando toda semana, tu imagina a audiência com um campeão fantasma, com o Lesnar sumindo com o cinturão por não sei quantos meses, porque o Lesnar não vai lutar no campeonato num calendário cheio, né? Até gostaríamos se fosse por questão de calendário cheio, seria válido até porque o Lesnar. Mas para calendário dele, como a gente sabe que é. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida, então, já que você falou disso, que é muito importante. Quanto de dinheiro, porque Lesnar é movido a dinheiro. O pessoal nos grupos aí fica bravo quando eu falo isso. Você tá falando absurdo. O Lesnar é uma lenda. Quem é você para falar do Lesnar? Eu acompanho. Cara, eu acompanho o WWF. Sabe? Eu acompanho esse negócio aqui desde a WrestleMania 3, que aliás foi a WrestleMania de estreia do The Undertaker, né? Então, assim, eu acompanhava esse negócio, eu ia na locadora, o meu pai, a nossa família é fã de luta livre, a gente ia no ginásio 7 de setembro, aqui em São Paulo, acompanhar lá os Gigantes do Ringue, sabe? Eu não tô falando aqui de babaquinha, eu sei do que eu tô falando. E assim, o Brock Lesnar é movido a dinheiro. Então, quando eu falo que um lutador é movido a dinheiro, eu tenho propriedade para falar. Porque eu sei porque eu conheço a história dessa indústria da luta livre, entendeu? Então, ô Mário, é uma pergunta dura, mas quanto você acha de dinheiro? Quantas vezes mais do que ele ganha hoje, ele poderia aceitar estar, como diria John Cena, né? Enfim, todas as semanas dentro do ringue, que é uma frase assim bem simbólica do John Cena. Quanto de dinheiro a mais o Brock Lesnar poderia para aceitar estar todas as semanas, como diria John Cena, defendendo este título dentro do ringue? Você acha que acontecer? Ou por dinheiro nenhum, o mercenário Brock Lesnar estaria... Você acha que não tem dinheiro não tem dinheiro que pague a presença do... Não pela questão do dinheiro, mas pela questão que o Lesnar não gostaria de ficar todas as semanas. Não é nem pelo dinheiro, acho que dinheiro, claro, quem sabe que nem algumas pessoas gostam de dizer, né? Todo mundo tem seu preço, mas eu acredito que o Lesnar por ele, pelo pensamento dele, eu acho que ele não lutaria por dinheiro nenhum, de ficar lutando regularmente todas as semanas. Mas era uma coisa que eu gostaria de ver. Se fosse para ter todas as semanas, aí até seria interessante. Mas acho que o Lesnar é o tipo de pessoa que não por dinheiro nenhum, acho que ele não lutaria todas as semanas. Peço desculpas. Mas vamos ver se ele... Mas acho que ele não luta todas as semanas. Mas, quem sabe, nessa questão da audiência, quem sabe o desespero do Vince, manda uma mala bem cheia pro Lesnar e ele luta, tipo, diz assim, até passar a pandemia, sei lá, uns 2 meses, tu luta 3 meses, te dou uma grana a mais e tu luta, aí pode ser, de repente, quem sabe. Mas confesso que eu gosto desse cenário. Para mim, o reinado do Drew é uma coisa tão boa, assim, até mesmo na própria pandemia, até fora da pandemia também, gostaria de ver o Drew como campeão, com público e tudo mais depois. O reinado do Drew tá tão bom para acabar, mas é complicado. Se vai acabar pro Lesnar, então, meu Deus. Mas é que todo ano a gente tem essa questão do Lesnar vir e destruir, né? Assim como ele veio com a pasta do Money in the Bank em determinado ano, e surge, e aí o desafiante. Por SummerSlam, provavelmente ele acaba retornando, e aí para ser o desafiante do Drew. E aí a questão toda é onde a gente encaixa Lashley e Lesnar, né? Como é que a gente vai ficar com essa questão? Porque era uma coisa que parecia que ia prosseguir, porque
que nem eu falei, poderia ser uma triple threat, quem sabe no SummerSlam, mas não, agora o Lashley vai para a questão do cinturão dos Estados Unidos, aí ele pode até ser um campeão dominante e tudo mais, porque não sei se ele vai acabar sucumbindo para o Apollo, não sei se o push do Apollo vai ser tanto assim, porque o Apollo era uma aposta do Paul Heyman, né? Tem uma série de nomes do Raw que a gente vai ter que analisar agora, que eram nomes, vamos dizer assim, de apostas do Paul Heyman, que o Vince já meio que torce o nariz. Então, provavelmente, a gente vai ter um Lashley que foi campeão dos Estados Unidos, o Drew provavelmente vai reter, e vamos ter um Lesnar e Drew no SummerSlam, e não sei quem vem para desafiar depois o Apollo com condições, quem sabe um Kevin Owens, alguma coisa assim. E isso, claro, sem falar que tem o Rollins ainda, que está meio perdido no card, vamos dizer assim, nessa questão da história do Rey Mysterio e do filho dele. Eu já queria aproveitar. O que você acha que vai acontecer entre Rey Mysterio e Rollins? Até fazer uma pergunta indiscreta. Você acha que o olho do Rey Mysterio foi prejudicado realmente ou não? Não, não. Você acha que pode ter um combate entre Rey Mysterio e, mesmo que com o olho tapado, entre Rey Mysterio e Seth Rollins? A questão toda é que tem 2 pontos que a gente tem que analisar. Uma questão que teve uma entrevista do Mysterio, que o próprio Mysterio disse que gostaria de repente, fazer uma das últimas lutas dele contra o filho dele, ou com o filho dele, né? Que aí tem essa ideia do Dominic ir para os rings, que é aí pela WWE, claro. Mas aí a gente não sabe se vai ser nessa questão de um combate de duplas, quem sabe, tipo o Rey Mysterio e o Dominic contra o Rollins e mais alguém da stable do Rollins, né? Ou então um combate individual, mas eu acredito que... Eu não sei, é que a gente não sabe também por quanto tempo vai se desenvolver essa rivalidade. Até porque por Rollins seria bom que ela fosse longa, porque depois disso o Rollins teria que ir em direção ao cinturão, na minha opinião. Mas eu acho que não é momento ainda de uma rivalidade Rollins e Drew, né? Eu acho que teria que ser uma coisa para mais adiante. Mas aí tem toda essa questão da pandemia, audiência e tudo mais. E pode ocorrer também, quem sabe, um turn do Dominic, né, no atacando o Rey Mysterio. Eu não posso ver o Dominic, porque toda vez que eu vejo ele, eu me lembro daquela rivalidade pela guarda dele, Ed Guerreiro e Rey Mysterio, ele piazinho. Você acha que isso pode acontecer, mano? Você acha que isso pode acontecer pode realmente? Ser um caminho, mas aí seria... Nossa, que... Aí, eu vou ser honesto para você. Dominic, mas... Então, eu vou, assim... vai parecer contraditório agora, porque eu acabei de falar que queria uma luta entre os brothers. Mas porque os brothers são os brothers. Os brothers fariam uma luta para saírem abraçados e irem embora juntos. Entendeu? Irem embora para viverem suas vidas, para deixar os seus personagens dentro do ringue e virarem o Mark Calloway e o nome do Kane eu esqueci agora. Oi? Glenn Jacobs. Isso, que é filho de espanhol, inclusive. Então, sabe, eles... E prefeito, né? Então, eles seriam uma coisa totalmente diferente. Mas eu, geralmente, costumo odiar estas rivalidades entre irmão de sangue, entre pai e filho. Sabe, não é qualquer um que é Bret Hart e Owen Hart. É a cara do Vince. Ali foi uma coisa muito foda. Eu acho que eu posso usar o YouTube se quiser desmonetizar, não tem problema. Foi uma coisa muito foda, Bret Hart e Owen Hart. Não sabe, são coisas que você tem... Agora, toda hora, e a própria TNA pegou essa mania também, de ficar fazendo rivalidade de sangue. Me ajuda, né? É uma coisa muito... que o imaginário estadunidense tem. Isso é uma coisa do imaginário estadunidense. Me incomoda profundamente, mano. Eu acho que é um caminho que pode ocorrer. Não gostaria de ver, confesso. Para mim, de repente, podem lutar de dupla no combate, né? Eu te falei, as equipes, e aí depois acontece alguma coisa com o Rey e tudo mais. Aí tem que ver o que vai acontecer com o Dominic. Não sei se o Dominic já estreia direto no Raw também. Eu mandaria ele um tempo pro NXT, quem sabe, para pegar bem a questão dos combates, para depois, no futuro. Mas não sei como é que a WWE vai fazer essa questão por causa das audiências, né? Sim. Ô, Mário, para a gente poder continuar o programa e já encaminhar ele, quero falar também da Charlotte, surpreendendo a todos, vai fazer uma cirurgia, quando da storyline. Alô, criançada, vocês precisam aprender
o que é um troço chamado storyline. A lesão provocada por Nia Jax, em Charlotte, é uma storyline para que a Charlotte possa fazer uma cirurgia. Surpreendeu a todos, né, Mário? Eu estava reclamando que a gente estava tendo uma overdose de Charlotte, né? No NXT, né? Eu acho que a galera eu acho que os bookers da WWE, inclusive até porque eu marco a WWE, né, nas postagens, né? Mandam traduzir o nosso programa e assistem, né, Mário? Os caras disseram, não, essa mulher já tá demais, vamos tirar ela, hein? Aí avisaram pra Nia, Nia, vai lá, lesiona a Charlotte pra gente. Entendeu? Se libertar o ruim é que isso... porque, infelizmente, tem muito babaquinha que acompanha wrestling no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Tem muito babaquinha. Isso prejudica um pouquinho mais da Nia, né? Poderia ter sido de uma outra forma, ou você acha que reforça o personagem destruidora da Nia? Como que você vê a Nia sendo protagonista de uma storyline, repito, que faz com que a Charlotte se afaste? A questão dessa fama da Nia de já lesionar as lutadoras é complicado, mas aí a WWE às vezes se utiliza disso, né? E nem ela fez naquela questão da vez da Beckett, lembra do Survivor Series, que a Nia deu o show. Eu queria até te perguntar isso, como que você vê, então, os dois, acho que grandes personagens femininos da WWE fora, né, ao mesmo tempo, a Becky Lynch e a Charlotte. Quem que você acha que vai se sobressair nessa? Você acha que de repente pode pintar para a grande oportunidade aí da nossa... Esqueci o nome dela, que faz dupla com a Bayley, Sasha Banks. A Sasha Banks, que se coloca como chefona. A Sasha, eu acredito que é um momento, seria uma oportunidade boa para utilizar a Sasha, até justifica essa questão dela ter esse combate com a Asuka, de tentar ter 2 cinturões, assim como a Bayley, né? Mas espero que ela seja pela Asuka, e aí se frustre e vá atrás do cinturão da Bayley, nessa briga entre as duas que a gente está esperando há 25 anos já, elas não acontecem nunca. Desde a WrestleMania 3, então, a gente está esperando. Desde a WrestleMania 3, né? E aí elas possivelmente venham a se enfrentar, né? Essa questão da Sasha de repente se frustrar. Aliás, aquela cena da Bayley, aquela cena da Bayley se assustando foi muito engraçado, porque ela achou que seria ela. Né? Sim, isso. Não, e aí até a questão assim, e a gente vê quem vai ser a desafiante do SmackDown, né? Porque deu a pinta que poderia ser a Nikki Cross, mas agora provavelmente não vai ser, porque ela perdeu na última semana, né, o combate. E aí vamos ver quem é que vai ser, porque tá meio estagnada a divisão feminina de SmackDown, se a gente for pensar. Essa história toda da Bayley tem esse reinado dominante, com a Sasha protegendo ela bastante. E agora com a Sasha se alçando pro cinturão da Asuka, né? A gente vai ver como é que vai ficar. Vão ser meses para se analisar bem a questão da divisão feminina, ainda mais com a saída do Paul Heyman e a entrada do Vince agora. Meio preocupante, porque ele tá fazendo aquela dupla improvável ali, Lana e Natália, que para mim uma coisa não tem nada a ver, mas... Eu posso aproveitar, então, já que a gente está falando de divisão feminina, a gente está fazendo um programa um pouquinho acelerado hoje, até porque a gente falou 25 minutos de Undertaker, ele merece falar horas e horas, né? Mas assim, eu queria que você falasse rapidinho como é que você viu. Você acha que é o push da Natália agora como Rio? Sabe que, aliás, o Mário, eu acho que a gente vai falar só um pouquinho aí da questão do nosso querido Big Show, mas assim, um momento como esse, assim, só tem uma coisa boa de estar fazendo luta livre com a pandemia. É muito fácil fazer os tornos, né? Porque a gente lembra que o Big Show veio, falou um monte de absurdo pro Drew, né? Era Rio. Ele veio com toda aquela temática de Rio. Aí, quando ele entra ali, well, is the Big Show, a galera, aí a Natália, que era uma face, ela era uma twinner ali, mas uma twinner mais pra face, a Natália entrou para fazer o combate ali contra a Mandy Rose, uma vaia, assim, a vaia sonora, parecia que a arena estava lotada. Com a Liv Morgan, é que as duas são parecidas. Eu tô me confundindo. As duas são lourinha, tem a boca, preenchimento labial. E a Ruby Riot acho que vão se juntar de novo também. A Riot Squad sem a Sarah Logan, né, que foi despedida.
Então o que eu estava dizendo é que é muito fácil você fazer o turn nessas condições do lutador, né? Então era isso que eu ia te perguntar sobre a Natália. Você acha que a Natália pode ali virar uma vilã que possa conseguir algumas vitórias aí para encaminhar o final da carreira dela também, né? Porque eu acho que não tem muito sentido a Natália continuar. Ou ela vai para um push final para ser campeã e tudo, ou para fazer alguma coisa para virar uma wrestler que ameace as outras, até porque ela é tecnicamente uma grande wrestler, ela é de uma geração onde você não tinha a preocupação de que as lutadoras fossem modelos, né? Ela é de uma geração totalmente que começa a mudar com a sua musa Kelly Kelly, essa geração começa a mudar com a Kelly Kelly, né? Que aí entra a geração daquelas mulheres Stacy Keibler e por aí vai. Aliás, não, na verdade nem começa, só para terminar, na verdade nem começa com a Kelly Kelly, começa com a Stacy Keibler, né? A lendária Stacy Keibler. Mas assim, Mário, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a Natália é a mesma coisa. Ela tinha que ter uma última luta contra a Beth Phoenix e as duas saírem unidas ali para encerrar uma geração de lutadoras femininas que abriu espaço para a geração atual. Como é que você vê essa questão da Natália, rapidinho? A Natália, eu acredito que vai ter, de repente, quem sabe esse último push, que nem tu falou, mas achei estranha essa junção dela logo com a Lana vai voltar para os rings, ou não vai lutar, vai ficar só de manager dela. Como é que vai funcionar isso aí? Vai gerar um combate entre as duas? É um pouco preocupante para mim. E se a Natália vier para um combate com a Lana, vai ser uma coisa que não vai me agradar. Assim. Pode ser uma alternativa para a divisão feminina de duplas que está esvaziada, né? Você tem a Zaya Conix, você tem uma dupla Falsier, né? Sim. Que é a dupla de campeãs do SmackDown, e você tem as Kabuki Warriors praticamente não existem mais, né? E você tem a Alexa Bliss e a Nikki Cross, né? Então pode vir a ser um plano para ampliar a divisão de duplas feminina. Né? Quem sabe um bom reinado para a Natália na divisão de dupla poderia ser algo interessante. Eu acho que poderia ser mesmo, até para dar uma movimentada também, colocar novas lutadoras, né, no caminho da divisão de duplas. Sim, porque tá muito parada essa divisão de duplas femininas. Ô, Mário, se você não tiver mais nenhum destaque, eu gostaria de falar com você, então, sobre essa questão do Big Show, né, e sobre essa questão de Edge. Me parece que Ed está realmente lesionado. Me parece, não sei o seu palpite, mas me parece que Christian realmente, pelo menos por enquanto, não vai lutar, porque eles arrumaram. Desculpa. Não, o Christian não tem, O Christian está sem condições de combate, eles estavam falando sobre isso. Por isso que até fizeram aquela questão do Ric Flair acertar ele e tudo mais. E aí vem Big Show, né? Conforme eu já tinha te adiantado, eu te disse. Te disse que vinha Big Show pro caminho do Orton. É mais plausível para eles. E o Edge, acho que a princípio se machucou, mas tem a questão do calendário Brock Lesnar. Ele não pode esquecer que o Edge assinou com a WWE no mesmo, mais ou menos o mesmo estilo Brock Lesnar. Pode ser que a lesão não seja verdadeira. Não seja tão verdadeira assim, né? Eu acho que ela é storyline e a gente vai ter o Edge, quem sabe, só mais adiante. Mas aí, claro, se teve a lesão, aí eles vão ter que estender mais a questão da história. Eu não sei como eles vão. Porque depois do Big Show é que me preocupa o que vão ter que fazer em relação ao Orton. Porque tinham algumas ideias na WWE de jogar o Orton pro main event, vamos dizer assim, para disputar o cinturão com o Drew, quem sabe no SummerSlam. Mas isso antes de se falar da questão do Lesnar, né? Aí a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Como é que vai funcionar isso aí. Porque seria um cenário até interessante, um Orton versus Drew. E para afastando o Lesnar nisso, né? Nessa questão. Seria um cenário interessante até para o próprio Drew. Se o Drew superasse o Orton também, seria bem interessante. A minha questão toda que me preocupa no reinado do Drew é a questão de quem pode vencê-lo. Porque do jeito que a WWE está desenhando, ela vai fazer o Lesnar ganhar dele. Aí vai ser uma lástima. Mas porque assim, o quanto mais o Brock Lesnar estiver longe da WWE, melhor. Né? Alô, fãs do Lesnar! Um beijo no coração de vocês. Deixe o comentário de vocês aí me xingando. Não precisa dar dislike, não. Aliás, o Lesnar tem fã. Poxa, vocês gostam de mercenário, de cara que xinga o negócio que vocês assistem. Não, eu tenho pena de quem é fã do Brock Lesnar, desculpa. Eu digo,
Mas só para complementar, duas coisinhas rápidas. Orton versus Drew seria grande e, assim, no final da rivalidade, o Orton sairia por cima, né? Porque o Orton ressuscitaram o Legend Killer de vez, assim. Então, o Orton, ele vai sair. O Orton vai sair, o Mário deu uma quedinha. O Orton vai sair dominante de qualquer segmento que ele entre, né? É importante a gente dizer isso. E aí, quanto tempo você acha, Mário, para a gente poder encaminhar o encerramento, quanto tempo você acha que o Big Show vai ter que segurar o nosso querido Randy Orton até a volta aí do Edge? Alô, Mário? A questão toda em relação à lesão. Se a lesão não for verdadeira e existir, né? Aí estavam falando em 4 a 6 meses, né? Porque foi no tríceps. Aí seria um combate mesmo só para o Survivor Series. Mas torçamos que não tenha sido a lesão não tenha sido verdadeira. Quanto tempo foi o tempo de recuperação? Ô, Mário, rapidinho. Quanto tempo foi o tempo de recuperação do Triple H quando ele teve essa lesão? A do Triple H acho que foi um pouco mais, né? Foi acho que uns 8 meses, eu acho, se eu não me engano. Quem teve uma lesão e voltou rápido aquela vez foi o Cena, te lembra? Que não era esperado pro Royal Rumble. Que não era esperado pro Royal Rumble e voltou com 4 meses. Até aquela entrada do Cena, pra mim, assim, é a melhor que tem, acho, de uma. Só que o Cena era mais jovem do que o Ed é hoje, né? A gente tem que lembrar que o Ed está numa fase física da carreira de massa magra extraordinária. Eu acho que eu nunca vi o Ed com esse físico, mas mesmo assim, a estrutura muscular e celular é uma outra estrutura na idade do Ed. Cada lutador tem a sua questão, né? O John Cena é um monstro fisicamente. Eu acho que ele, o Bob Lashley, o EC3, são caras que são monstros, assim, fisicamente, e né? Assim, o Ed vão torcer, né? Para mim, é combate para SummerSlam, mas quem sabe acho que vai ficar para um Survivor Series, eu acredito, não sei porquê. Até para aproveitar também aquela questão do Orton ter aquela cena fantástica de Survivor Series, que ele sempre ganhava os combates de equipes. Isso é uma coisa para se lembrar também. Só que o problema é que o Legend Killer vai ter que matar outras lendas. Aí quem seriam as outras lendas? O Big Show é a próxima, né? Vai ter que pensar. Tomara que não metam o Undertaker nessa conversa também. A gente está se encaminhando para o final do programa, a gente está com o tempo um pouco apertado hoje. Eu quero só dizer para vocês que está na hora da Turner botar a AEW, nem que seja nas redes sociais do Esporte Interativo. Eu gostaria mesmo que fosse na TNT, com o Otávio Neto ali, entendeu? Eu gostaria que fosse um negócio mais profissional, mas nem que seja legendado no Facebook do Esporte Interativo. Alô, Turner. Tá na hora de vocês colocarem a AEW para o Brasil, tá certo? E o César Bononi chegou também na AEW, mais Brasil na AEW, a AEW que pode ter desenvolvimentos muito interessantes, até mesmo só assistindo o programa. Até mesmo envolvendo Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Mike Tyson. São coisas que são do interesse do público brasileiro. Até quando o público brasileiro, com um produto que é da Turner, vai ter que ficar procurando link para assistir o piratão? Vamos ter visão empresarial, Turner? Vamos passar isso para o Esporte Interativo. O Esporte Interativo que tem gente que tem know-how para falar disso. Tem lá o Otávio Neto. Pode trazer de volta o Marcelo Barros lá. Apesar de politicamente eu não concordar com nada com ele, é um bom profissional, e eu acho que ele gostava de luta livre, porque ele narrava com uma certa propriedade ali, então, e tem o pessoal do WrestleMania, o André Henning, eu não sei se ele curte, não. Mas assim, não, eu tô falando que tem que botar gente que entende. Tem esses caras que eu falei, que já são daí, tem o pessoal do WrestleManiacos, tem o pessoal do Portal da Luta Livre, que tá fazendo grandes entrevistas, entrevistas muito legais. Vou fazer uma propaganda de graça aqui, Portal da Luta Livre, se inscrevam lá. Queremos vocês aqui também, Portal da Luta Livre. Apareçam aqui qualquer dia desse para a gente fazer uma entrevista
sobre as entrevistas de vocês. Tem o pessoal da Catmania, tem nós aqui. Nós somos pequenos, mas nós incomodamos, nós somos forgados e nós somos ambiciosos. Sabe, dá para fazer, o Turner. Vamos trazer a AEW para o público brasileiro, vai ser muito legal. É isso, Mário. Nós cumprimos aqui mais um programa. Vamos, então, encerrar o programa com a nossa singela homenagem ao maior personagem da história da televisão mundial em todos os tempos. Vamos encerrar, Mário, com o Undertaker. Obrigado por mais um JC no Ringue. Então, um abraço a todos. Um abraço a todos e até o próximo JC no Ringue. É isso aí.